Então hoje vamos inaugurar o Papo de Sexta-feira. Papo de Sexta aqui no canal Ale Moraes Veículos da História. Vai falar sobre principalmente informações políticas, econômicas, tudo que acontece aí no mundo, relacionado à cultura também. Então vamos fazer um resuminho das 3 primeiras semanas do mês, hoje dia 20 de janeiro. Na primeira semana o destaque foram as posses dos ministros, e a gente pode falar sobre a posse do Alckmin, da Marina Silva e da Simone Tebet, que tiveram um destaque especial na imprensa, foram bem concorridas, até a gente pode falar que foram eventos as posses do ministro, a posse da Marina Silva com pessoas que ficaram para o lado de fora. E por que esses três tiveram destaque? Obviamente pelo histórico atrás aí, a Marina que teve um rompimento com o Partido dos Trabalhadores, na eleição de 2014, que foi ela, a Dilma e o Aécio os principais concorrentes, ela sofreu muito, uma perseguição muito grande naquele momento eleitoral, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, o que acabou fazendo com que ela tivesse um desgaste ali nas últimas semanas da campanha, e o Aécio acabou ultrapassando ela indo para o segundo turno daquelas eleições de 2014, e daí ficou uma rusga, uma mágoa muito grande com relação ao Partido dos Trabalhadores, e aí ela volta, faz a campanha para o Lula no segundo turno, e hoje é ministra do Meio Ambiente, voltando a ocupar esse cargo. A Simone Tebet foi emblemática no impeachment da ex-presidente Dilma ali, como senadora, buscou de forma muito ostensiva esse impeachment e se tornou ministra. E o Geraldo Alckmin não precisa nem falar, o Alckmin que disputou a presidência em 2006 contra o Lula, e é nem por isso que a gente dá um destaque ao Alckmin estar nessa posição hoje, mas mais até ainda por causa da campanha de 2018. Foi o Alckmin que lançou aquela ideia do PT voltar à cena do crime, por exemplo. Então o Alckmin também assumindo aí. E isso mostra a frente ampla que o Lula conseguiu trazer na sua campanha, e essa frente ampla ela está governando também. Então são duas pessoas de direita, né? Tanto o Alckmin como a Simone Tebet, de direita raiz ali, que estão participando desse governo do presidente Lula. Né? Eu diria que a Simone Tebet não é nem de centro-direita. Simone Tebet ela é de direita. Tanto é que na posse dela ela até mencionou que conversou com o presidente Lula, falou: como assim eu assumi esse cargo no Ministério do Planejamento, sendo que temos grandes divergências, né? Porque o Ministério do Planejamento ele acaba conversando muito com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Economia, que é do Haddad hoje, e eles têm formas diferentes de pensar sobre política econômica, e o Lula até mencionou que é exatamente isso que ele quer, pessoas que pensam diferente para a gente ter uma convergência e conseguir ali governar para a maioria, essas as palavras do presidente Lula. Então, na primeira semana, o grande destaque foram essas posses e o Silvio Almeida, né, o discurso emblemático, ele que foi junto, nomeado ali no mesmo dia, no mesmo momento, com outros ministros, e acabou nessa semana tendo esse grande destaque. Então, primeira semana, posse dos ministros, que foi dado um up aí pelo governo Lula, transformando em grandes eventos essas posses. Então, essa foi a primeira semana. Na segunda semana, nós tivemos no dia 8 o ataque, né, a tentativa de golpe que aconteceu em Brasília, com a tomada da sede dos três poderes, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, por parte de alguns manifestantes que acabaram, depois você procura lá no dicionário, cometendo um ato de terrorismo nesse dia 8. E aí essa semana, essa segunda semana foi só sobre esse assunto, falando da intervenção federal no Distrito Federal,
na parte de segurança pública. Aí, na segunda-feira, o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez, a prisão do secretário, né, do chefe da polícia lá, o secretário que era ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que estava nos Estados Unidos e aí também teve a prisão decretada. Então, acabou essa semana tendo essa denotação aí dos reflexos do dia 8. O presidente Lula até fez discursos muito fortes, saindo um pouco ali do que estava vindo ser o Lula Paz e Amor, que talvez esse momento pediu tudo isso. E um destaque que eu quero dar aqui é a sorte que o governo Lula teve, porque ele teve um desgaste na primeira semana já, com relação à ministra do Turismo, com envolvimento lá de policiais no Rio de Janeiro, que fizeram parte e fazem parte de milícia, etc. e tal. Isso causaria um desgaste muito grande. Você pode ver que todo mundo esqueceu disso. Então, esse probleminha que o governo teria com a ministra do Turismo acabou sendo esquecido aí nessa segunda semana, porque obviamente que essa tentativa de golpe seria o fato e o assunto da semana, tudo seria abafado, e aí o governo acabou dando sorte de não precisar mais falar desse desgaste. A ministra do Turismo está lá no cantinho dela quietinho, e olha só, olho aí, tá? Depois vamos ver. Ministra do Turismo e ministro das Comunicações, tá? Então fica esse alerta aí para a galera. Tô dando uma atenção aí. Vamos ficar de olho na ministra do Turismo e no ministro das Comunicações. O governo Lula acabou com essa frente ampla, dando espaço para o MDB, dando espaço para a União Brasil, e aí tem vários partidos compondo aí essa base ministerial. Então, ficar olho atento, Ministério das Comunicações e o Ministério do Turismo, tá? Então, resumindo aí, essas duas primeiras semanas, foi isso, o atentado que aconteceu lá em Brasília, na sede dos Três Poderes, acabou sendo o destaque dessa semana. E essa última semana, na política, a gente pode destacar a entrevista que o presidente Lula deu a Natuzaneri na Globo News. E lá ele avançou muito, o presidente Lula, no discurso, principalmente contra o governo passado, com a relação aos militares. Ele deu uma acelerada. Então, hoje, até nessa sexta-feira, ele está tendo uma reunião com os chefes das Forças Armadas, e a nossa expectativa é que isso seja apaziguado, mas a postura do presidente Lula com relação ao ex-governo, né, ao governo que acabou de deixar de Jair Bolsonaro, e com relação às Forças Armadas e aos militares, é de muita tensão. Então a gente vai ficar de olho aí, a gente espera que tudo isso seja realmente apaziguado. Quero destacar também uma reunião dessa semana com os reitores de universidade. Foi muito legal essa reunião que o presidente Lula fez com esses reitores. E também um fato que dá uma conotação negativa nessa semana, agora nessa terceira semana, foi com relação ao aborto, né, que o governo tirou daquela declaração que o Brasil compunha com alguns países. Os Estados Unidos já tinha saído dessa declaração, mas o Brasil ele saiu dessa declaração, e algumas pessoas criticaram bastante isso, e também com relação a uma nota técnica lá do Ministério da Saúde com relação aos casos de estupro. A pessoa era obrigada a ir até a fazer um boletim de ocorrência e ir até a uma força policial
para fazer a denúncia e isso foi retirado. E algumas pessoas acabaram também fazendo uma crítica, e aí a gente de vez em quando vai voltar a esse assunto com mais profundidade nessas duas questões para falar aqui nesse papo de sexta-feira quando necessário. O Ale Moraes, todos sabem que tem esse posicionamento contrário ao aborto em qualquer hipótese, seguindo aí principalmente a doutrina da Igreja Católica. Então, vale pontuar isso aqui. Esse papo de sexta-feira não é um papo de defesa do governo federal, pelo contrário, é um papo para analisar tudo o que acontecer. E eu quero dar um destaque aqui também hoje para uma indicação cultural, o filme argentino vencedor do Globo de Ouro e que deve concorrer ao Oscar e outros prêmios aí. O filme Argentina 1985. Assista esse filme. É um filme muito legal. Que mostra como foi esse processo dentro da Argentina depois que terminou a ditadura. A Argentina foi o primeiro país que um tribunal civil julgou os militares que fizeram parte de um governo com viés ditatorial. Então, a Argentina teve esse grande destaque e esse filme, ganhador do Globo de Ouro, volto a falar aqui, vale a pena você assistir, vale a pena você acompanhar ele, você ver como foi esse processo, a promotoria ali recebendo ameaças, como que você vai pedir proteção militar, sendo que você está dentro de um tribunal civil processando os militares, né, que tiveram no comando do país. Então, alguns jovens vieram a fazer parte de toda essa estrutura para colocar na cadeia essas pessoas que fizeram esse terrorismo ditatorial na Argentina. Então fica aqui esse destaque. Siga o canal e agora está inaugurado o Papo de Sexta-feira aqui no canal Ale Moraes, Veículos da História.